Nós hoje estamos estudando o livro Dois Espíritos. Então, na pergunta 335, tá? E continuando o assunto da volta. Nós estamos comentando sobre o assunto da volta ao espírito, ou seja, da reencarnação, né? Sobre os momentos, digamos, finais, né? Que a programação começa... Estou falando de encarnações medianas, tipo a nossa, né? Boa noite, Mário. Boa noite. Boa noite. Boa noite. As encarnações, a preparação, não sei quanto tempo começa antes, de acordo com cada caso, mas a gente pode colocar que pelo menos 30 anos antes já se começa uma programação reencarnatória. Que nós já sabemos, né, quem vai ser nossos pais. Estou falando de encarnação normal, que as encarnações em expiação, conforme nós lemos no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 5, o Botuso fala que às vezes a bronca, o ódio nutrido entre o filho que vai nascer e o pai ou a mãe é tão grande que é escondido dele, tá? Onde ele vai nascer. Boa noite, José Antônio. Boa noite, José Antônio. Tá? Então, falando geralmente, tá? Geralmente, nós temos essas encarnações, né, mais comuns, nós já vamos sabendo, né, o grupo que nós vamos reencarnar, pais, filhos, irmãos, e começa, mas há o prelúdio da volta. Há aquele momento que realmente nós já estamos na marca do pênalti, vamos falar assim. Tá? A gente pode ver isso no livro Nosso Lar, a Dona Laura. Ela fala que o marido dela, o Ricardo, reencarnou 3 anos antes e há uma despedida na casa dela à noite, um dia antes dela também entrar no setor no recolhimento para reencarnar. Tá? Então, nós estamos falando mais... a ênfase desse livro aqui no momento é nestes momentos finais precedentes à reencarnação. Cada caso é um caso, mas na generalidade a gente vai fazer esses comentários aqui. Tá? A pergunta é a 335 hoje, né, Elisa? Isso. 335. Podemos? Pode. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, pergunta 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Outra pergunta interessante, que a anterior foi sobre o corpo, né? Nós comentamos sobre o corpo, a escolha do corpo, fomos lá no livro Missionários da Luz, né? Demos a lidinha, etc. Então, cabe ao espírito a escolha do corpo ou está muito ligado a essa pergunta, ou ao gênero, né, ou somente ao do gênero de vida. Porque o gênero de vida que ele, né, terá é que vai definir o corpo que ele vai usar. Por exemplo, eu vou ser um jogador de basquetebol. Um exemplo grosseiro, tá, gente? Vou ser um jogador de basquetebol. Como será meu corpo? Vai ter que ter uma atenção aí no meu crescimento, né? Vou ter que ser pelo menos 1,98 m, 2 metros, né? Vou ter que ter uma altura boa. Vou ser um cirurgião. Também vamos ter que mexer em alguns, né, no meu sistema nervoso de uma forma que eu consiga utilizar minha mão com maior equilíbrio, ter uma boa visão. Algumas coisas, alguns detalhes que vão acontecer. É por isso que quando nós lemos na semana passada, o Alexandre estava mexendo na cromatina, lá no feto, onde o Segismundo vai reencarnar. E justamente ele estava modificando essa, digamos, não sei a expressão certa, vamos colocar assim, essa ordem genética para que o corpo que o Segismundo iria usar ficasse dentro daquela caracterização, digamos assim. Tá? Havia uma programação, o corpo tinha que ficar dentro da programação. O Alexandre escolhe o espermatozoide que mais se adaptava e depois ele deu uma mexidinha lá, né, nos genes, né, mexe na cromatina, onde está toda a nossa genética, digamos assim. Eu não sou biólogo, por favor, tá? Estou falando um pouco que eu sei. Então, por exemplo, agora essa questão do gênero de prova também. A gente está falando sobre um jogador de basquete, um cirurgião,
A gente pode falar também nós queremos, assim, muitos de nós, a maioria de nós, quer o quê? Um corpo são, sadio, saudável, que possa atravessar anos e anos, chegar aos 90, 100 anos. E, às vezes, nos é dado esse corpo, né? Mas o problema é esse, o gênero de vida. Olha só. Porque a maioria de nós ainda somos espíritos inferiores. Então, o corpo é perfeito, mas nós começamos com as nossas energias negativas, nossos pensamentos negativos, nós sabemos que nós vamos, né, adoecer o nosso corpo. Não existe doenças, existe doentes. E outra coisa também, como nós estamos também jogando essas energias negativas para um lado e para o outro, vamos lidar com quem? Com pessoas que do mesmo padrão nosso. Vão vir as cargas também pesadas para cima de nós. E o que acontece? Um corpo que era para durar, às vezes, 90 anos, nós conseguimos antecipar a nossa ida para o plano espiritual. Conseguimos, né, infelizmente, desencarnar antes da hora. Aí vamos ver o André Luiz lá no nosso lar, suicida inconsciente. Para nós espíritas, essa palavra inconsciente não existe. Porque a partir do momento que nós estamos fazendo algo que nos faz mal, nós sabemos que nós somos suicidas conscientes. Que o suicídio, nós sabemos, não é só dar um tiro na cabeça, enfiar uma faca na, né? Fazer igual a Lourdinha, que amarrou uma corda no coqueiro, pequenininho, deitou na rede, está esperando o coqueiro crescer, né, Lourdinha? Para cometer o suicídio. Quer dizer, isso não existe. Nós, espíritas, sabemos que qualquer ato que a gente faz contra nós, contra alguém, nós estamos jogando contra nós mesmos. O maior exemplo disso, da questão do gênero de prova, são os missionários. Os missionários. Geralmente, os missionários pedem corpos o quê? Deformados, mutilados, com algum problema, sério de saúde. A gente vai ver o Chico. O grande exemplo disso, Jerônimo Mendonça. Quem aí, né? Quem não aí não ouviu ainda falar de Jerônimo Mendonça? O Gigante Deitado. O Jerônimo fez um trabalho lá em Minas maravilhoso. Não me lembro o nome da cidade, mas maravilhoso. E em cima de uma maca. Ele era um rapaz saudável, aos 18, 19 anos passou mal, começou a sentir dores no corpo, ficou totalmente parapilético, acho que só mexia a cabeça, e logo a seguir ainda veio também um problema cardíaco, uma dor na angina terrível. Ele tinha que ficar o tempo todo numa maca com um saco de areia de uns 20 a 25 quilos em cima do coração para diminuir a dor. Tá? E ele fez um trabalho, ele era espírita, muito grande nessa cidade, que eu não estou me lembrando o nome da cidade. Está lembrada, Elisa? Não. Está vindo Sacramento, mas Sacramento é o Eurípides Barçanufo. Está vindo, né? Está vindo é o Sacramento, não é Sacramento, é outra cidade. Zé não sabe, não, Zé? Não é Uberlândia, não? Não. Não. Uberlândia não. Uberlândia é perto de Uberaba, onde ficava o Chico. É uma cidade assim, com nome tipo Sacramento, nome diferentezinho assim, entendeu? Não pode ser, né? E ele é o Gigante Deitado porque ele realizou muitas obras de caridade em cima de uma cama, tá? Em cima de uma maca. Viajava, quando que tinha que pedir, até uma passagem engraçada dele, muito legal, quando ele tinha que pedir doações, ele ia direto à pessoa. Aí falaram que o Roberto Carlos era um grande doador, gostava desse tipo de obra, né? Que fez o Jerônimo Mendonça. Ele tinha ganhado uma Kombi, adaptou para andar com a marca dentro e andava pelo Brasil todo, dando palestra, arrecadando doações, etc. Veio aqui no Canecão. Chico mandou ele lá. Hein? Foi o Chico que mandou ele lá procurar o Roberto. Foi o Chico, né? Pois é. Aí chegou aqui no Canecão, conseguiu, conversando com alguém lá na portaria, né? Que não tinha dinheiro nem para entrar. Sei que a pessoa conhecia alguém que conhecia ele, né? Se penalizou e falou: não, eu vou te ajudar, mas por favor, olha meu emprego aí. Vou te botar no corredor do camarim do Roberto Carlos e você, né, faz o que tem que fazer, mas por favor, estou fora. E levou ele, deixou perto da porta do camarim do Roberto Carlos. E ele falava que ele era muito feio. Ele mesmo falava: eu sou muito feio, né, o Jerônimo Mendonça. E de repente, que abre a porta, quem vai saindo? O Roberto Carlos. Ele chama a atenção do Roberto Carlos, né, fala o motivo dele estar ali. Aí o Roberto Carlos olha bem para ele: tudo bem, bicho, vou te ajudar. E ele disse que ele ficou muito feliz, que o Roberto Carlos reconheceu ele.
quando falou, tudo bem, bicho, vou te ajudar. O Gerônimo era assim, ele era feliz com a condição dele. Então, por quê? Um missionário escolhe esse gênero de prova. Às vezes nem precisava. É para mostrar para a gente que o corpo perfeito, para o grande espírito, não é tudo. O que vale é o coração, é a vontade de trabalhar, tá? É o amor. É isso que vale. Mais importante. Mas nós preferimos ainda pedir o corpo perfeito. Né? Eu também, com certeza. Quando eu voltar na próxima encarnação, vou pedir um corpo, né, perfeitíssimo. Mas os grandes espíritos nos provam. Os missionários, o próprio Chico Xavier. E a gente vai pegando. Todos esses grandes espíritos que tiveram por aqui sempre teve alguma doença, algum problema. Né? E mostra para a gente que o corpo, tá, é um instrumento, mais do que está por trás do corpo, que é o principal importante. Somos nós, espíritos. Né? Então, o corpo depende muito do gênero que o espírito nem sempre escolhe. Ele escolhe algumas coisas, mas a maioria das vezes os nossos mentores é que nos orientam. Para você, o bom é isso aí, e não isso aqui. E dentro dessas orientações, forma-se um planejamento reencarnatório, e nós vemos aqui, estamos aí na luta, tá? Vamos ler a resposta? Vamos lá. Tá, vou ler a pergunta de novo, tá? Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este aparente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Tá? Porque as nossas necessidades, quem sabe, são os nossos, né, maiorais aí. E essa questão de reencarnação é uma coisa tão séria, né? A gente já comentou isso na outra aula, né, na semana passada, que as fichas reencarnatórias, não sei se eu falo sobre isso, que as fichas reencarnatórias de cada um de nós não ficam em planos baixos, não, ficam em planos altíssimos. Ao ponto de o André Luiz fazer uma pergunta ao Emmanuel, ao Alexandre, desculpe, porque para mim, o Alexandre do livro Missionários, para mim, tudo me diz que é o próprio Emmanuel, tá? Mas é Alexandre que está lá, é Alexandre. O Alexandre fala para ele, André, eu não posso te dar algumas informações sobre o Segismundo, porque a ficha dele não se encontra a nosso alcance, está em outras regiões. Quer dizer, todos nós, tá, estamos cadastrados lá no alto. Olha só, quanta importância que nós temos e nós mesmos não nos damos, né? Interessante isso, tá? Vamos ler a letra A, Elisa. Depois Sim. nós vamos ler aquela folhinha. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Será que poderia? Será que na última hora, opa, estou fora? Eu não quero mais não, tô afim não. Não quero mais esse corpo. Acontece muito, tá? Não é sempre não, mas acontece sim, tá? Mas há um problema muito sério que vai falar a resposta. Essa resposta é curta e grossa, não tem muita explicação não. Vamos lá. Se recuasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Mas muitos espíritos chegam até a se ligar, mas depois conseguem provocar o aborto espontâneo, né? Mas depois, né, o carnezinho agora está com poucos juros. Depois vem um carnezinho mais alterado, né? Nós distribuímos uma folhinha, ó. Na época que a gente estava no estudo Distribuiu presencial. uma folhinha ótima. Pois é. Nós levávamos folhinhas porque é difícil ter uma coleção de livros dentro de um centro espírita, né? E o que eu fazia? Eu pegava algum livro aqui em casa ou pela internet e algum assunto salvava, tirava as cópias, né, aqui na esquina pertinho, e levava as cópias, distribuía entre todos nós e a gente, né, era um reforço para o estudo.
Essa folhinha serve para a pergunta 334 e para 335, tá? Ela é um resumo das duas, tá? É muito interessante. O livro já mostrei para vocês, né? Tá, até eu tirei e mandei. É o Martins Peralva, é um estudioso da série André Luiz, é um mineiro. Ele tem vários livros a respeito da série André Luiz, Nosso Lar, Mensageiros, tá? E tem um sobre a mediunidade, estudando a mediunidade, tem vários livros dele. E ele vai nos dar uma aulinha aqui para todos nós sobre essa questão da pergunta 335, tá? E vamos aí aproveitando, vamos ver se há necessidade de algum comentário, que está tão bem explicado isso aqui que... Vamos lá, Elisa? Vamos repetir de novo a pergunta, né? Fases da reencarnação, é o item 17 desse livro. Pergunta: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Responde: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Que é o item 335. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Olha só, o resumo que o Emmanuel faz da pergunta. A encarnação nem sempre, né? Nós estamos na expiação, mas nem sempre nós conseguimos vencer. Assim como nós falamos agora dos missionários mutilados, olha lá, o que ele fala? Como nem toda luta no campo físico expressa punição. Eles não estão em resgate às vezes, né? A maioria das vezes eles pedem essas dificuldades, né? Por diversos motivos, e o melhor é esse, nos provar que quando a gente quer, a nossa vontade está ali, firme, a gente consegue. É o caso do Jerônimo Mendonça e outros mais. Bom, vamos lá agora. Quem disse foi o Emmanuel. Emmanuel. Assim como não existem duas reencarnações exatamente iguais, também não há dois processos reencarnatórios rigorosamente idênticos. Eis um postulado doutrinário que, segundo nos parece, todos os espíritas pacificamente aceitamos. Diversos fatores contribuem para esta variedade nas providências que antecedem uma reencarnação e para que diverso seja o seu mecanismo. Então, é o preparo. Olha só que legal que ele vai colocar. Ele vai primeiro colocar o preparo, sobre alguns pontos que nós já comentamos aqui. Olha lá. Estado evolutivo, ambiente onde deva realizar a sua experiência, necessidade ou não de uma boa saúde ou de um corpo orgânico deficiente, natureza das provas, qualidades morais e culturais, missão mais ou menos relevante a realizar. Em resumo, motivo da reencarnação: missão, prova ou expiação. É isso que é legal, né? Que os espíritos vão estudar tudo isso. Nós não temos essa capacidade. Primeiro, nós não sabemos nosso estado evolutivo certinho, né? O ambiente. Eu quero reencarnar para morar lá na Delfim Moreira, lá no Leblon. Não. Você não pode reencarnar lá. Tu vai reencarnar na Penha ou na Vila da Penha. Tem gente que vai reencarnar em Olaria, tá? Né, Cláudia? Né? A necessidade de um corpo com saúde ou não, porque, às vezes, por motivo expiatório, nós temos necessidade de realmente ter um corpo problemático. Segismundo, no Missionário da Luz, a certa idade, ele vai ter problema no coração. Por quê? Ele matou o pai dele em outra encarnação, dando um tiro no coração. Mas isso aí é taxativo? Tem que ser assim? Não tem aquela... Né, na carta de Pedro, não falou: o amor cobre a multidão de pecados? Aquele que muito ama, que muito faz pelos outros, geralmente tem assim, uma postergação, é isso que o Emmanuel fala, postergação, né? E um alívio nas provas. É o Emmanuel que fala, quando o trabalhador está em serviço ativo, tá? A sua dívida é postergada para adiante, vai tendo tempo até se tornar aquele mínimo possível. Tá? Natureza das provas, qualidade moral espiritual, muito legal isso aqui. Quer dizer, todo esse apanhado os espíritos fazem para nos colocar no meio, os parentes, os amigos,
que né, estudo, colocação de instrução, etc. Vamos lá? Vamos. Eis aí algumas das razões que alteram, que diversificam os processos reencarnatórios. Focalizar, pois, o assunto nesse aspecto significa, bem o sabemos, pisar em terreno movediço. Toda cautela é pouca para que não enverede o aprendiz espírita no campo do radicalismo da ortodoxia. Que a gente pode chegar aqui, não, que errou, tem que pagar, tem que nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Às vezes a gente vê até alguém na rua com um problema aí, tá vendo? Esse aí, ó. Às vezes não, às vezes é o caso que é uma pessoa que a necessidade dele, às vezes, não é resgate. Olha só, aquela missão dele, pequeno ou grande, é aquilo que ele precisa, que ele vai aparentar. Para nós que estamos fora da história, tá vendo? Isso aí está marcado. Aí na rua fala assim, está marcado por Deus. O espírita não pode pensar assim, de jeito nenhum. Ninguém está marcado por Deus. Em primeiro lugar, está marcado por si mesmo. E, segundo, nós não sabemos o que é que se passa na vida daquela pessoa, por quê. Não é isso? O que é que ele faz? A gente quebra muita cara com isso. Infelizmente, nós ainda vamos muito pela aparência. Não temos o direito de julgar ninguém, porque a gente também tem nossos atos, né? Então, olhar para o irmão, seja ele quem for, pode ser uma pessoa que está no meio da rua, uma pessoa que está viciado, a gente não pode julgar porque ele entrou nessa história. Ninguém sabe o motivo. Você não pode fazer nada, então é preferível fazer uma oração, alguma coisa para que já vai estar ajudando. É verdade. Eu estou rindo aqui que o Zé colocou aí, viu? Enquanto fala, então, né, Zé? Quando Deus não mata, aleja, né? Pô, olha só. Isso é o que a gente escuta na rua mesmo, tá? O pessoal não tem... Na rua não existe negócio de bullying, preconceito, não. É isso mesmo. É coisa, infelizmente, normal, né? Vamos lá, Elisa? Mas estou aqui rindo da observação do Zé Roberto. Mas nem por isso o estudante, só podia ser, mas nem por isso o estudante da doutrina deve cruzar os braços ou permanecer expectante ante a beleza, a magnitude e a sublimidade do tema. Sem nos esquecermos, pois, de que as reencarnações variam ao infinito, podemos, no entanto, considerar que, em tese, um princípio geral deve ser obedecido nas reencarnações de espíritos de evolução média e que apresentem as mesmas necessidades, os mesmos defeitos e virtudes, méritos e deméritos, boas qualidades e más tendências. Para efeito de estudo do assunto, figuremos 3 fases determinadoras das reencarnações, cada uma delas com uma série de providências idênticas ou, pelo menos, bem semelhantes. Eis a hipótese. Algumas providências que seriam tomadas na chamada primeira fase. Olha só. Primeira fase. A preparação de todo o ambiente. Para cada um de nós. Nós falamos muito sobre isso na aula passada. A gente não sabe o valor que tem a reencarnação, infelizmente. Nós não damos o valor que realmente merece. Tudo isso aqui que o Martins Peralva está falando para a gente, são pequenos pontos em relação à grandeza que está lá por trás. E o que é interessante, que a gente quando faz o desenho, que eu já falei aqui, que a gente faz uma brincadeira, que faz um desenhozinho com um projeto, né, um planejamento reencarnatório, é que isso a gente faz num quadro negro, né? Só que esse negócio é um 360 graus, porque isso abrange tantas coisas ao redor, tá? Que, você vai reencarnar para estudar isso, o cara chega na hora, muda, estuda aquilo. Está dentro das linhas de possibilidades, está assim. Então pode, mas, poxa, tudo isso é planejado e dá certo no final, né? Dá certo, o negócio está certo. A gente pode não se tornar o famoso completista, que é o que consegue fazer a encarnação perfeita. Perfeita não, quase perfeita, não existe perfeição no nosso caso. Consegue o máximo na reencarnação.
Mas o negócio é tão que, pô, vem para casar com uma e casa com outra, vem para ter filhos tal, mas como casou com outros, já são outros filhos. Olha só a complexidade. E é isso que o Martins Peralva vai começar a falar para a gente. Não nessa forma que eu estou falando, mas estou falando dessa complexidade que abrange tudo isso. É um negócio assim que fica difícil a gente até pensar mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeira fase, a intercessão de benfeitores espirituais em geral e, em particular, do reencarnante. Diz um amigo nosso que se nós não tivéssemos essa intercessão, essa ajuda dos amigos espirituais, todos nós íamos nascer meio assim, ó, meio, né? Tudo maluco. Sério. Se não é a misericórdia de Deus e a intercessão desses amigos espirituais, o negócio para a gente não ser muito bom, não, tá? Porque a intercessão ajuda demais. A gente lê os livros espíritos, a gente vê o que acontece nas intercessões, né? Tem espíritos que realmente não têm merecimento, mas porque o pai está lá no alto, na colônia tal, no livro Nosso Lar mesmo, tem um rapaz que morreu de uso de drogas, tem pesadelos, vê os vermes comendo o corpo dele ainda lá. E o pai é um espírito lá na diretoria da colônia. Olha só que situação. O pai pede por ele está lá nas câmeras de retificação, né? E dando problema, passando por problema. Mas olha só, o pai o tirou de lugares piores. Quando pôde. Se ele viu os vermes comendo o corpo dele, é que ele ficou algum tempo ainda agarrado ao corpo. A gente vê que a intercessão ajuda demais. O irmão Jacó, o livro Voltei, tá? Quem faz o desencarne dele é o Dr. Bezerra, o outro amigo dele, irmão Andrade, etc. Olha só, ele não estava com essa bola toda, não. Apesar de ter feito um trabalho bonito encarnado, mas ele mesmo se confessa que ele realmente não tinha esse merecimento todo. Mas Dr. Bezerra, olha de quem foi amigo quando encarnado o Dr. Bezerra, né? E como ele foi um bom amigo, um grande trabalhador no bem, o Dr. Bezerra foi lá e o levou. E a gente vai ver que no próprio plano espiritual tem uma tal de uma ponte que eles têm que ultrapassar, ou seja, aquilo é uma passagem de uma dimensão para outra, para chegar no plano espiritual onde ele ia realmente ficar, o irmão Jacó, né? E a expedição para no pé da ponte esperando uma certa pessoa. Nessa expedição tinha um assassino que tinha se melhorado, tinha um monte de coisa, tem um monte de detalhes, só lendo o livro. E daqui a pouco chega quem ele estava esperando, né? A Lourdinha agora vai se encher. Chega uma professora cheia de luz. Olha só quem é professora aí agora. Ai, meu Deus do céu, né? E o Jacó fica com inveja. Fica com inveja dela. E a filha dele que está ao lado fala, pai, que é isso? Se ela está brilhando ali, é porque ela fez por onde merecer. Que ele, né, estava com o candeeiro apagado, não brilhava nada. Está lá no livro. Ele fala mesmo, pô, tive inveja. Olha só. Mas vamos lá. Bom, segundo, se necessário, preparação psicológica dos pais, no sentido de manter-lhes ou despertar-lhes os valores afetivo-emocionais. Lemos isso no livro Missionário da Luz. O cara tinha sido assassinado pelo filho que ia nascer dele, né? Quer dizer, ia ser o filho dele. Teve todo um trabalho psicológico lá em cima para eles fazerem as pazes. Tá? 20, 30 anos atrás eles tinham feito as pazes, mas só que voltou o sentimento no Adelino, que era o pai. Olha só os espíritos também atuando, preparação psicológica dos pais e dos filhos, né, que vão reencarnar. Vamos lá. Encontros no plano espiritual do candidato à reencarnação com os futuros genitores. Visita ao lar onde deverá nascer. Então vamos lá, tá legal. Ó. A segunda fase constaria do estabelecimento do contato fluídico com os pais, isso antes de qualquer providência concepcional, no que toca à união sexual, a fim de possibilitar. Olha só, o que vai falar aí agora, o Missionários da Luz explica isso tudo aqui, tá? O livro Missionário da Luz. O Segismundo é colocado no colo da futura mãe Raquel. Ali ele já, magneticamente, na cola, já começa a diminuição perispíritica e depois é que tem um relacionamento do marido com ela, onde vai haver a fecundação do óvulo.
Tudo isso também é preparo. Vamos lá. Perda de energias perispíricas acumuladas no plano extrafísico. Assimilação de elementos fluídicos do plano corporal, em substituição às energias mencionadas na linha Cipra, que, por pertencerem ao plano espiritual, a este devem ser restituídas. No Desencarne de Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna, que nós lemos há alguns meses atrás, Dimas fica 24 horas justamente com um cordão de prateado ligado para haver essa troca de energias. O que ia para o plano espiritual estava sendo levado ao perispírito. O que ia ficar aqui no plano carnal estava sendo jogado ao duplo etérico. A mesma coisa se faz com o espírito quando vai reencarnar, só que ao contrário. O que ele tem de energia lá de cima que não vai usar aqui, fica por lá. E ele já começa a retirar da mãe, tá? Nessa acoplagem, né? As energias do plano físico. Vamos lá. Trabalheira, hein, gente? Como se observa, despoja-se o espírito dos elementos energéticos do plano extrafísico a fim de ir tecendo um novo vestuário com os agentes somáticos. Teríamos, assim, de agora em diante, a fase final, a terceira fase, a se iniciar com a operação redutiva do perispírito, que é a diminuição do corpo perispiritual para o oportuno acondicionamento no seio materno. Entendemos, no entanto, que o que vai acondicionar-se no útero materno a modelar o novo corpo em formação é propriamente o perispírito, porque quanto mais elevado for o espírito, tem ele a faculdade, durante o período de gestação, conservar uma liberdade relativa que lhe permite uma certa autonomia de movimentos, sem prejuízo do andamento normal do processo biológico. Então vamos lá. Quem vai renascer? É o espírito que vai reencarnar novamente. Acabou aquela encarnação, porque nós temos, conforme falou André Luiz no livro Sexo e Destino, nós vivemos em dois tempos, um encarnado e um desencarnado. O Afrânio está aqui encarnado, desencarna, vai ser Afrânio. Mais 30, 40, 100 anos lá no plano espiritual e vai voltar a reencarnar, já não é mais Afrânio. Então, o espírito Afrânio, tá? A personalidade é Afrânio, o espírito aqui vai reencarnar. Então, tudo que tem a esse espírito é jogado. Então, o que é que ele fala aqui? A modelando a informação, o que vai condicionar-se no útero materno é propriamente o perispírito, porque o perispírito é o que acondiciona o espírito, a proteção do espírito, digamos assim. O nome já fala, né? Por fora do espírito. Quer dizer, isso é uma forma grosseira que se fala porque nós não sabemos ao certo como é isso, mas é como a gente compreende. Que aí sim vai começar e vem a questão de adquirir da mãe, né? Tudo que precisa, e há também a tal questão da hereditariedade. Tá? Mas não está falando sobre isso aqui. Só está falando, né, sobre a questão que, quando. Isso é outra questão legal que ele fala aqui. Quando o espírito é elevado, quem leu um livro, Maria, do Miramês, tá? Ele coloca, né, como quem era Maria, o planeta que ela veio, etc, etc, etc. E ele fala uma coisa interessante, foi isso aí que eu achei muito interessante quando li esse livro. Que a Maria, não só ele, outros espíritos elevados, quem reencarnaram, ou alguns reencarnaram, outros encarnaram, desculpe, na época de Jesus, né, para Jesus vir, eles, mesmo no ventre da mãe deles, trabalharam na limpeza da psicosfera da Terra para receber Jesus. Olha só que coisa interessante. Tá? Eles eram mãe em gestação e eles livres, trabalhando. Porque já são espíritos com uma certa evolução, já tem essa capacidade. A maioria de nós não. Né? Vai ser dormindo mesmo, vai ser uma gestação dorminhoca, digamos assim, de alguns meses. Né? E é isso que ele está falando aqui. Né? Os espíritos com a evolução já fazem esse tipo de processo, né? Esse desprendimento, né? Consegue ir e voltar. Vamos lá? Em sentido inverso, o reencarnante involuído, falando muito de nós atrasado, agora, tá? Ficará mais intimamente justaposto ao seio materno.
Tem gente que acha que leva até a rede para dentro do ventre materno, né? Não estou falando o nome, não. Tem gente aqui no Precisa grupo, falar, não. né, que leva a rede. Botou lá até no zap do Maria Vaz, né? Está lá, preparando para reencarnar. Ó, vamos lá. Em tese, como se vê, o que se recolhe ao organismo feminino é o perispírito. O espírito grandemente evoluído pode até comunicar-se em sessão mediúnica durante o período de gestação. Olha só. Aconteceu um lance lá no... Tem um centro espírita lá em Jacarepaguá. Aconteceu um lance interessante. Não foi em gestação. Foi um espírito todo debilitado em cima de uma cadeira de roda, não se comunicava, né? E ele é filho de uma senhora, de uma psicóloga lá da casa, da Eurípides Bazanufo, o nome da casa, né? E ela tinha um irmão que vivia com eles, né, com a família toda, e aquele cara animado, tranquilão, tá quarentão, mas não casou, mas o paizão. E ele veio a desencarnar de um infarto, de uma hora para outra, né? Desencarnou. A família ficou abalada. E fizeram uma prece especial à noite, né? No outro dia à noite, após o enterro e tal. E ela não tinha com quem deixar esse garoto, levou ele na cadeira de rodas e botou próximo à mesa. Tá? Começou a reunião, veio um espírito falando que o recém-desencarnado estava legal, estava tranquilo e tal. E daqui a pouco um outro espírito começa a falar na mesa, agradecendo a família pelo bem que estava fazendo para eles, que ele nem pertencia àquela família, que a mãe dele, que era psicóloga, né, o convidou, né, para usar o ventre dela, reencarnar nessa expiação. Era o menino, tá? Que estava desprendido do corpo e usou um médium para falar, ou seja, um encarnado desprendido do corpo. Tá? Muito bonito mesmo, muito legal. E isso aí foi mais o quê? Foi para se levantar a moral da família, porque eles estavam muito abalados com esse desencarne, né? E esse garoto, agradecendo e tal, levantou o astral da família toda, né? A gente vê. É uma coisa, né, que para a gente assim, meio anormal, mas para os espíritos isso aí não é grandes coisas. Vamos lá, Elisa? Mas é interessante. Reencarnar é esconder-se, é ocultar-se no evotório carnal. Apagar-se... Peraí. Alguém aí está escondido, viu? Tá aí, Que é esse 15 que está aqui na frente? Hein? Tem um 15 aqui na frente. Aqui não escrevi nada aqui não. Aqui deve ter sido do telefone, ó. Eu tirei alguma cópia, né? Não, o meu eu baixei da internet. Apagar-se o espírito temporariamente nas sombras do mundo. É submergir no mar da matéria. Elisa, você ficou esperando eu falar nas sombras do mundo, né? Não é no sol do mundo, não, Elisa? Até encarnado tira onda com a gente, né? Ele é encarnado, Martins Peralva. Fala nas sombras. Submergir no mar da matéria, se nos permitem a imagem, segundo a qual o reencarnante seria o mergulhador que utiliza compacto escafandro. As fases da reencarnação podem ser comparadas às providências para a descida de um escafandro ao fundo do mar. O mergulho... Vocês viram o desenho? Aqui não tem um desenho, não. Mas eu passei o desenho aí no zap, né? Tá. Apesar que o desenho só é mais para ilustrar mesmo, né? Que o que interessa não, é que aqui tá até deve ter o desenho, eu que não achei. Tá aqui atrás. É legal essa comparação, né? Porque é uma roupa especial, né? O nosso corpo é a roupa, é o instrumento, né? Que nos permite dar esse mergulho. Vamos lá. Tá. O mergulho, embora necessário, porque objetivando o adestramento e o progresso, com a consequente vitória do homem sobre si mesmo, oferece perigos, mas o uso nobre e adequado do livre-arbítrio
conciliando razão esclarecida e sentimento evangélico, garante o triunfo e a iluminação. Nossa, eu acho que o meu como é que é? Se eu estava com defeito. Não, o meu veio pesado demais. Fui lá para o fundo do mar mesmo. Estou lá no lodo, assim, preso, querendo subir, não consigo. Vamos lá. Ai, ai. Do preparo e condições do escafandrista, méritos espirituais, grau evolutivo, patrimônio moral e cultural, e etc. Qualidade do escafandro. Representada por limitações físicas, defeitos profissionais ou expiatórios, inibições, anomalias ou em sentido contrário, saúde excelente, equilíbrio orgânico e etc. Tudo que nós falamos até agora, ele colocou nesse exemplo, tá? Um exemplinho que até que se for dar uma aula, alguém foi evangelizador, aí olha que exemplo legal para uma aula de evangelização, né? Vamos lá. Excelência do pessoal da equipe intercessória, entidades especializadas, espíritos amigos, protetores que colaboram no processo reencarnatório. Explorações e preparativos prévios, cursos, treinamentos, aprendizagem, enfim, visando a preparação para nova experiência. Depois a gente joga isso tudo no lixo, né? Porque, bem, quando nós estamos lá em cima, nós estamos fazendo isso. Nós desencarnamos, fazemos a aferição da encarnação. O que é que o Afrânio fez? O que é que não fez? O que é que deixou de fazer? O que é que podia ter feito melhor? Olha só, quantas coisas que a gente tem. Só que os espíritos não dão uma grande oportunidade lá em cima. Nós sabemos, é o trabalho. Nós podemos trabalhar com equipe socorrista, equipe disso, equipe daquilo, né? E com isso, olha só o aprendizado. Eu acho muito legal que a Narcisa, no livro Nosso Lar, ela, quando desencarna, ela vai pedir ao espírito veneranda, que é um espírito também elevadíssimo que tem lá em Nosso Lar, ou tinha, não sei se está lá ainda, né? Aí chega para a veneranda e fala que queria vir ajudar os filhos, ela desencarnada ajudar os filhos. A veneranda olha para ela e fala: vou te fazer uma proposta. Você vai ficar 10 anos nas câmeras de retificação. Após 10 anos, o que você pedir, eu avalizo. Olha só que proposta. Ela correu para as câmeras de retificação. Só que quando ela chegou lá, ela viu tanto sofrimento, tanta dor, que ela fala para o André Luiz o seguinte: agora eu sei o quanto eu estava enganada. Tudo que eu queria fazer para os meus, né, eu estava enganado, estava errada. Ou seja, esse preparo, essa oportunidade, nós espíritas já conhecedores disso, temos que realmente chegar lá do outro lado. O que é que eu tenho para fazer? Tá? Cadê a trouxa de roupa para me lavar, o chão para me esfregar? E vamos trabalhar. E trabalhando, nós estamos nos preparando para a próxima reencarnação. Além de ganhar alguns créditos, é lógico, vamos ganhar alguns créditos, né? É o tal do famoso bônus horas, tá? Que é uma coisa interessante que ninguém lá sabe como é que isso funciona. Só altas esferas, é interessante isso. Mas é o nosso trabalho que vai nos dar esses créditos para a nova reencarnação. Quer dizer, nós fazemos todo esse preparo para depois a Elisa vir falar uma coisa dessa aí. Jogamos tudo fora. É mais ou menos isso mesmo. Não estou falando nada demais. É triste. É triste. É ruim, mas é verdade, olha. Pois é. Mas agora que nós já sabemos, vamos recuperar o tempo perdido. Né? Aquela música do Legião Urbana, Tempo Perdido. Vamos lá? Circunstâncias especiais. Fatores imprevisíveis e fortuitos que podem ocorrer, apesar do melhor planejamento e das mais enfáticas promessas, aventuras, riscos, configurações sutis de fatores e etc. Isso aí é o que nós comentamos ainda há pouco, aquele lance do projeto reencarnatório. São as possibilidades. Dentro das possibilidades está tudo isso aí, né? Nós prometemos, não cumprimos, né? Fugimos para o outro lado, etc., né? O melhor que seja o planejamento, a gente, de vez em quando, está escorregado, ou sempre dá, também tem isso, né? Vamos lá?
Peraí, deixa eu passar aqui o escafandro. André Luiz, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu e outros, explicam com suficiente clareza como se processa essa redução do perispírito, que se inicia antes do ato concepcional propriamente dito, por meio de ação magnética, quando o reencarnante é posto em sintonia com os instrutores que presidem a reencarnação. Estabelecida a sintonia indispensável para que se positive o trabalho magnético dos benfeitores de mais alto, é o reencarnante convidado ou induzido a participar do processo palingenésico da seguinte maneira. Olha só, conforme foi falado aqui, isso é uma reencarnação normal. A reencarnação compulsória, como é que vai colocar o espírito ao lado de uma mãe que já abortou ele 500 vezes? Um pai que já assassinou ele 10 vezes. Como é que ele vai aceitar isso? Deu para entender a diferença? Tá? Mesmo assim, ele reencarna, que é a misericórdia do Pai e a lei de progresso, né? Ele tem que reencarnar sempre. Aí que está o problema. A gente está vendo a reencarnaçãozinha light aqui. Né? E lá no outro lado, a gente pode aprender das duas, a light e as não light. Só que participar de uma reencarnação não light não deve ser mole. Os espíritos que conseguem, né, realizá-la, que não são poucas, são muitas, devem ser espíritos altamente capacitados, uma tecnologia de ponta, digamos assim. Vamos lá. Pedido ao espírito, né, vamos. Lembrar-se da organização fetal. Mentalizar o seu próprio ingresso no seio materno para o refúgio cíclico. Desejar ser pequeno. Ô, Lourdinha, aí onde você e a Anice erraram. Desejaram ser pequeno até hoje, Lourdinha. Você e a Anice, fiquei preocupado agora. A contribuição mental do reencarnante fará com que os instrutores obtenham o começo da operação redutiva, que se consolidará depois do início da ligação uterina, através ou mediante a diminuição dos espaços intermoleculares sob a influência de fortes correntes magnéticas. O trabalho não é um só, viu? São vários mesmo. Quer dizer, o trabalho é nosso, quando vamos reencarnar, da nossa mãe, né, da família, e dos amigos espirituais. Né, que eles sabem como fazer isso. Nós vamos ajudá-los pela nossa construção mental, né, que o que pede ali em cima é isso. Né, lembrar-se da organização, mentalizar o próprio ingresso, desejar ser pequeno, contribuição mental. Vamos lá, Elisa. Inicia-se assim, com as sagradas medidas acima expostas, o processo de cocriação de mais um ente, de mais uma vida organizada e consciente em seu duplo aspecto psicofísico, que ressurgirá ou despontará 9 meses depois na paisagem terrestre, para o sublime mister da redenção pelo trabalho, pelo estudo, pelo amor. Um dos maiores débitos que temos para com a doutrina espírita, entre tantos outros que o nosso coração agradecido registra, é este: o conhecimento de como se opera uma reencarnação em seus mínimos detalhes, o que, sem dúvida, nos leva a melhor valorizá-la, buscando, consequentemente, aproveitar ao máximo o tempo de vida que nos é concedido no envoltório carnal pela divina misericórdia. Conhecereis a verdade, e ela vos fará livres, asseverou o mestre. É interessante isso, que eu não conheço, tá? Pode ser, deve ter outros lugares que ensinam isso. Mas da forma tão prática, tão simples que a doutrina nos coloca, gratuita, né? Não precisa ser iniciado, tá? Cantinhos escondidos, né? Porta fechada, nada disso, é para qualquer um. Isso realmente é um débito enorme que nós temos. Tá? Tudo isso que a doutrina nos coloca, poxa, é uma coisa assim
Antigamente existiam os grandes círculos, né? Os iniciados, né? Aí vem aquela turminha que ficava lá fechada. E esse foi houve um grande problema com Kardec na época dele, que os grandes magos, olha, magos da época, né? Que eu nem me lembro o nome, mas tinha vários, eles ensinavam isso em ambientes fechados. Os alunos deles sabiam, mas aquilo era altamente secreto, mistério. E a bronca deles foi essa. Quem quiser, está aí. A informação é essa, está aberta a todos, não precisa ser espírita. Basta ler, né? E procurar compreender. Então, isso realmente, a doutrina, nós temos que ser muito gratos à doutrina. Muito gratos. E não é só essa colocação, são várias. Mas como é que a gente vai falar de reencarnação para alguém se não conheceu um pouquinho do processo? Nós temos a base, nós temos a fonte, nós sabemos nos expor. Se a outra pessoa vai acreditar, aceitar ou não, não interessa. Os detalhes estão aí. Vamos lá, conheceis a verdade, está aí. Conheçamos a reencarnação, dizemos nós, e a verdade reencarnatória abrir-nos-á as portas que levam ao progresso, à iluminação interna, à felicidade. Gente, desculpa uma coisa, eu não tenho perguntado. Quem quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa... Por favor, tá? eu estou falando há mais de meia hora. Eu também, nós dois. Perguntem, por favor, perguntem. Ninguém quer perguntar nada. Ai, meu Deus do céu. Oi? No final, Tá picotando, tá picotando. para fazer. Bom, vamos lá. No final, eu tenho para fazer. Tá Tá picotando, picotando, a seu gente Roberto. não está conseguindo entender, seu Roberto. Eu vou tirar a imagem, para ver se... Sim, tenta aí. Fala agora, seu Roberto. Agora tirou a imagem e ficou mudo. Eu tirou a imagem e o som. Tá, enquanto ele volta, eu vou O botar... Miramês faz... Tá picotando, seu. Tá picotando do mesmo picotando jeito. muito. Tá. É minha internet. Então ele fala... Tá melhor agora? Então ele fala Agora tá. que as colônias espirituais, as provas que tem que enfrentar os reencarnantes são estudadas de acordo com o espírito que vai vestir-se de... Às vezes são sugeridos a eles vários modelos cujas deficiências, ainda que diferentes, têm mesmo peso no campo das provas. O espírito de alegria escolher, dentre muitas apresentadas, as provas que pensa poder suportar nos caminhos da Terra. Agora, eu acho isso aí uma frase importante. É importante para todos os candidatos à encarnação, e mesmo aos homens que se encontram no mundo, é que tenham a humildade de pedir opinião aos benfeitores espirituais, de experiência nesse campo, de vestir-se de carne no mundo das formas, que fazer em favor dos e sem ter de voltar na carne para esquecer o passado vivo na consciência. Então, é dado mais uma oportunidade aos espíritos reencarnantes pedir opiniões aos benfeitores espirituais, né? Que sejam orientados da melhor maneira possível. Pela experiência que tem, quais são o corpo, quais são... É verdade. Nós temos que realmente... Porque nós não sabemos o que é bom para a gente, infelizmente. Porque o que é bom para a gente, né? A gente vai botar aí... Rede, sombra e água fresca. Não. Shopping, casa de praia, sítio, né? Tal.
Ninguém fala assim, ó, pô, hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais, e quando sair daqui você voluntário ali no orfanato, vou fazer. Não, nós não sabemos ainda dirigir as nossas escolhas, infelizmente. Aí quem vai dirigir é quem sabe. É o que eu falei ainda há pouco aqui da Narcisa, com a veneranda. A veneranda falou, não, eu avalizo o que você me pedir, mas depois de 10 anos de trabalho. Porque no trabalho a Narcisa lidou com tanta gente sofredora, viu tanta coisa que ela nem imaginava que iria ver, né, que acontecia até, e ela viu que os planos dela eram infantis. Eram infantis. E nós somos assim. Nós ainda somos muito infantis, né, espiritualmente, claro, tá? Então nós precisamos de quem? Quem tem mais experiência. São os nossos amigos espirituais, mentores. É o que o Miramês coloca aí. E temos que ser humilde mesmo. Aceitar. O Dimas, no momento do reencarne dele, né, ele começou a pensar muito na família, nisso, naquilo. A mãe fala ao Dimas, você está agora em outro plano. Você agora, né, conversou com ele. Ele, muito assim, sentido, mas aceitou. Aceitou porque ele sabia que a mãe dele tinha mais experiência, mais tempo para o hospital, também tinha uma certa elevação, ele aceitou, tá? Nós temos que seguir os conselhos dos nossos amigos espirituais. E é muito fácil, né? Frade, Mesmo em... às vezes eu fico pensando que essa pandemia foi necessária para ver se o ser humano parava um pouco de só ficar pensando em paixões, diversões. Tudo isso, a gente aqui no planeta Terra, a gente tem todo o direito de usufruir de todas essas coisas. Não é pecado, não é nada, porque foi deixado por Deus. Só que tudo tem um limite, né? E o ser humano não está conseguindo botar limite nas coisas. Então, eu acho que às vezes a pandemia foi necessária para que as pessoas parassem um pouco e olhassem para si, né? Olhassem, fizessem uma reflexão, ficassem mais assim, próxima de si, né? Para poder se olhar, porque ela fica tão envolvida com as coisas do mundo, assim, de só trabalho correndo, aí depois sai, vai para o cinema, vai para o teatro, vai para não sei aonde, sabe o quê? E não tem tempo para um lado mais importante da nossa vida, que é o nosso caminho espiritual, porque vai ficar tudo aí, vai quando chegar lá e vai ficar olhando para o lado, vai dizer, mas agora acabou, né? Aí você não tem conhecimento de nada, você não sabe nem o que está acontecendo, e é muito difícil isso. As Com certeza. As pessoas do passado, de outra era, elas não tinham conhecimento, talvez, porque não foi chegado, né, o momento ainda, o momento não tinha ainda aquela condição. Mas hoje, a gente não pode ver dessa forma. É muito atraso de evolução. Eu acho assim, né? É verdade, é verdade. Os tempos mudaram e o pessoal ficou mais libertino. Oi? O José Antônio colocou aqui, vocês estão deixando tudo bem claro. A Jo botou assim, estou na casa da vizinha e elas estão assustadas. KKKK. Eu imagino. Informações. São informações, nada mais é. que isso. São informações. Vamos acabar a paginazinha, ele já está em cima da hora até. O estudo criterioso do Espiritismo, nas fontes doutrinárias de Allan Kardec e nos substanciosos livros de André Luiz e Emmanuel, constitui imperiosa necessidade. E eis que, adquirindo exata noção de nossa responsabilidade individual, ser-nos-á possível realizar aquilo que, em boa linguagem, denominamos evolução consciente, o estudo e a aplicação simultâneos dos fundamentos doutrinários do Espiritismo, com a sua consequente incorporação à nossa vida, colocam o ser humano no limiar do infinito. Teoria e prática espírita cristãs desdobram a inteligência e ao coração os mais riscos
mais ricos, meu Deus, os mais ricos e mais belos panoramas de crescimento e evolução para Jesus no rumo de Deus. O passado espiritual de grande parte da humanidade é realmente deficitário. Mas, recordando Emmanuel, o extraordinário benfeitor, dentro da grade dos sentidos filosóficos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, acrescenta Emmanuel, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. É isso aí, tá? Então, nós temos, né, hoje, quem segue com a gente, quer dizer, todos são chamados, né? A doutrina vê esses pontos, consegue enxergar esses pontos, e isso é muito bom. Nós estamos vendo que a oportunidade todos têm igual. Cada um que se colocou num campo diferente. Tem mistério, né? Isso é muito importante a gente entender isso, tá? Que aquela pessoa cheia de dificuldades que está ao nosso lado está tendo uma oportunidade que nós não temos nem ideia do tamanho dessa oportunidade. Por que essa oportunidade? Né? A gente acha que somente os que estão 100%, mas todos estão, né? E evoluindo. Isso que é o melhor. A evolução não para. Alguém está falando? Frase. Tem alguém aí que está dando uma interferência. Tem uma frase, encerrando esse comentário de Meirelles, que diz o seguinte: quanto ao corpo, se não for permitido escolher a sua forma e a harmonia que nele desejamos, agradeçamos a Deus pelo que nos for entregue, que Deus sabe muito mais que nós do que precisamos com mais urgência. É verdade. Gente, né? Mais uma vez encerramos. Zé Roberto. Vou parar a gravação. Isso.